Oi, olha só, vamos hoje aprender 3 formas diferentes de você passar elástico em calça, saia, blusa, o que você for usar. Não vou entrar em muito detalhe, esse é um vídeo só de fundamentos da costura. Então tem um jeito que são tipo 3 elásticos mais finos pra gente botar no cós. O outro jeito que a gente vai fazer o elástico numa peça separada, como se fosse no cós, assim, para fora da peça. E o terceiro jeito, que eu vou só dobrar, é o mais simples de todos, eu vou só dobrar e passar o elástico aqui por dentro, tá? Então, basicamente isso que a gente vai fazer, vamos lá, um de cada vez. Então aqui eu fiz um tubinho simples, como se fosse uma cintura de saia, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou botar um elástico dessa largura aqui. E o elástico tem 3,5 centímetros. Então eu vou fazer uma bainha aqui com 3,5 e um pouquinho a mais para não ficar apertado o elástico se eu errar a costura. Então eu vou dobrar aqui com 4,5 em toda a volta. E como fosse uma bainha normal, vou dobrar a bordinha aqui, de tal forma que aqui dentro dessa faixa caiba o meu elástico de 3,5, ó, tá muito apertado, eu vou descer um pouquinho mais. Eu vou medindo aqui, pra ficar um pouco mais do que 3,5. Um outro jeito bom da gente medir, ó, é uma coisa importante. Eu coloco um alfinete em cada ponto e depois o meio fica mais fácil de se acertar. E aí eu vou medindo assim, ó, ver que tá certinho a dobra. E aí coloca mais um alfinete aqui no meio. Outra dica importante, eu vou fazer primeiro a costura e depois eu vou passar o elástico aqui por dentro. Então eu tenho que deixar uma abertura para fazer essa passagem. É importante que essa abertura não seja em cima da costura, porque senão vai dificultar a nossa vida. Então eu vou deixar uma abertura do lado da costura. Não precisa ser muito grande não, vou deixar assim que depois eu vou pegar um alfinete de segurança e vou enfiar o elástico aqui. Vou lá fazer essa bainha. Então eu vou começar daqui. Bem na beiradinha da costura. Eu nem vou fazer reverso aqui, porque depois a gente vai passar uma outra costura para finalizar. Tem que ter costura aqui. Não estou preocupada aqui com o tamanho do elástico, nem com a peça que você está fazendo. Isso tudo vai ter uma indicação. Em geral, o elástico é 3/4 do tamanho da peça. Como eu estou fazendo com uma peça muito pequenininha, eu botei um elástico só um pouco menor, tá vendo? Eu não estou muito preocupada que o elástico vai ficar muito pequenininho aqui não. De qualquer forma, eu gosto de colocar um alfinete em cada ponta. Quando eu vou enfiar ele aqui, ó, aí eu tô com o alfinete aqui e vou empurrando. Aí eu seguro na ponta do alfinete e ajeito para ele ficar certinho aqui. Aí vou empurrando aqui, vou puxando, tentando já deixar o elástico certinho aqui dentro, sem ele ficar dobrado. Eu vou ajeitando para ficar. E aí minha outra ponta vai sair aqui. E aí é importante de vocês verificarem se o elástico está do mesmo lado aqui, ó. Pode até fazer um X, ó. O elástico é um pouco diferente de um lado e de outro. Ele tem lado certo e lado avesso. Mas se for o caso, você pode marcar antes, porque ele tem que estar os dois pro mesmo lado, para ele não estar desvirado aqui dentro. Aí eu vou lá na máquina e vou costurar o elástico assim. Então, também tem uma outra coisa. Às vezes as pessoas gostam de costurar ele assim. E aí faz uma costura aqui. Mas eu não gosto disso porque ele fica gordo aqui, isso aqui fica dando defeito. Então eu coloco um em cima do outro e faço uma costura em cada ponta. Vou prender ele aqui e aqui nessa ponta de cá. Ó, aí vou prender aqui. Depois eu tiro.
vendo? Para ele ficar bem firme. E aí você ajeita. Ele ficar aqui dentro. Nesse caso aqui, meu elástico tá esticando pouco. Então fica mais fácil. Quando fica muito enrugadinho, fica mais difícil. Aí aqui, tô muito perto da costura, poderia ter feito mais pra lá. Agora aqui outra coisa importante, ó, quando eu for terminar essa costura, não pode prender o elástico lá dentro. Se for o caso, você pode até dobrar o elástico para você costurar aqui sem prender o elástico. Aí eu vou começar onde já estava a costura e venho, aí vou mais um pouquinho para também não correr o risco de desfazer a costura. Esse é o jeito mais fácil. Tcharam! Muito bonitinho. Às vezes o elástico fica desvirando aqui dentro, então a gente não faz a costura tão certinha e aí ele fica meio frouxo. Daí a gente costura aqui no meio para ele ficar preso no lugar certo. Aí eu vou esticar o elástico. Esse meu aqui tá tão pequenininho. Vou costurar aqui no meio. E aí ele não fica desvirando dentro do caminho. Esse é o jeito mais simples, que aí você pode fazer com elástico largo, com elástico fino. Se o elástico for muito fininho, você não precisa dessa costura no meio. Próximo jeito. Então vamos lá para o outro jeito, que é muito parecido com aquele, só que a diferença é que eu vou colocar 2 elásticos mais finos, em vez de ter que fazer aquela costura no meio. Então cada um desses meus elásticos tem 1 centímetro, e eu vou fazer então uma bainha aqui. Ela tem que ter tipo 2,5 a minha bainha quando estiver pronta, para ter o espaço da costura e tal. Eu vou dobrar aqui 3,5 e dobrar 1 centímetro para dentro, para aqui ficar com 2,5 centímetros. Aí eu meço assim, ó, para não ficar toda hora na régua. E aí depois aqui já vem naturalmente. Quem quiser pode fazer risco e tal, mas tem uma coisa importante, porque nem sempre a cintura tá retinha assim. Às vezes a cintura tem uma curvatura, então às vezes riscar não é o jeito mais fácil, né? Vou deixar aqui a abertura longe do meu encontro aqui. E aí eu vou fazer uma costura aqui na beiradinha e outra costura aqui no meio do caminho. E vou passar um elástico por aqui e outro por aqui. Certo? Fiz a bainha aqui e agora a gente vai fazer uma costura no meio para depois passar um elástico por cima e outro por baixo. E aí param um do lado do outro. O elástico lá. Uma coisa muito importante é cortar os elásticos antes de colocar dentro do caminho aqui. Os dois têm que estar do mesmo tamanho, senão fica tudo muito confuso. E aí a gente vai fazer o mesmo truque de botar um alfinete na ponta, outro alfinete na outra ponta. E aí você vai passar primeiro pelo de cima. Ó, empurra o alfinete, segura na ponta. Aí aqui é a mesma coisa, ó, a gente vai prender um em cima do outro assim. Aí eu vou deixar aqui que eu vou lá depois prender tudo junto. Vou passar o outro, agora vai aqui no caminho de baixo. O alfinete empurra. Aí ele tá aqui dentro, eu empurro ele, seguro na ponta e vou ajeitar. Ó, meu alfinete abriu, ó, da gente.
Isso sempre acontece. Aí você volta e vai no tato para você fechar. E aqui, ó, outra coisa muito comum das pessoas se confundirem, ó. Tá vendo que eu deixei a costura assim aberta? Nesse pedaço que tá aqui por dentro, ó, deixa eu mostrar aqui. Quando a gente faz a bainha aqui, ó, tá aqui, né? Aí eu dobrei assim para costurar aqui embaixo. Nesse caminho, ó, aqui por dentro disso, tem essa entrada aqui. Se eu colocar meu alfinete, se o alfinete ficar entrando aqui, ó, ele fica preso. Então eu tenho que ir no tato e conseguindo fazer ele passar entre um e outro, porque ele tem que passar por aqui, senão ele fica preso aqui. Aí é muito comum a pessoa falar, o alfinete não passa. E aí você tem que ir lá e ajeitar pra ele passar. Aqui passou. Chegou aqui do outro lado. E aí também você ajeita pra ele não ficar virado. Eu vou deixar esses dois aqui. Vou costurar primeiro esse, depois aqueles dois. Eu vou passar a costura assim, ó, nesse sentido. Vários reversos. Esse aqui já tá lá dentro. Esse aqui agora. Eu vou finalizar aqui costurando esse pedacinho primeiro, sem prender o elástico. O de cima tá em cima, o de baixo tá embaixo. Também, quando eu fechar aqui, não pode prender o elástico, tá ali. Mais um. Bonitinho, esse é o segundo jeito de elástico. Fica parecido com esse, mas às vezes esse aqui é mais fácil porque o elástico embola menos. Esse aqui, às vezes, quando o elástico é muito largo, é difícil de acertar tanto a costura para estar sempre com o mesmo tamanho, para o elástico não ficar apertado, quanto que às vezes a gente coloca o elástico aqui e ele começa a enrolar todo. E esse aqui também, cada um tem suas dificuldades, né? Mas desse jeito aqui, às vezes a costura não fica tão retinha, ele fica meio apertado para passar. Mas o resultado final fica bem parecidinho. Vamos para o terceiro agora. O terceiro jeito de colocar o elástico, eu vou fazer, a peça vai ficar aqui e eu tenho tipo um cós, um pedaço separado onde vai ficar o elástico. Então eu vou pegar o mesmo elástico, só que eu já vou prender ele antes de passar. Eu vou costurar ele aqui e vou prender ele dessa peça, para depois prender essa peça com o elástico no que seria a nossa roupa, tá? Peguei um outro tecido diferente aqui para botar no cós, para ficar diferente das outras peças. Então aqui eu vou colocar o elástico dentro desse cós. Vou embrulhar aqui e vou distribuindo o pano no elástico lá dentro. E vou passar uma costura aqui. E aí o elástico não vai embolar, que ele já vai estar aqui dentro, tá vendo? Esse cós tem a mesma largura que a minha peça final. E é aqui que começa às vezes a dar uma confusão, porque ele fica tudo embolado. O pano é maior do que o elástico. Aí a gente ajeita. A vantagem é que ele já tá fechado aqui, sabe? Às vezes quando vai enfiar o elástico não fica difícil, ele não fica meio embolando, virando pro lado pro outro. Aí esse aqui já tá emboladinho assim. Tem gente que prefere. Mas cada um tem as suas dificuldades e as suas vantagens. Certo? Vou costurar lá, tá?
No tato a gente vai sentindo onde está o elástico e vai costurando. Aí aqui a gente tem tipo um punho que eu vou alinhar com a roupa. E aí vou prender de novo, vou distribuindo o elástico que já está preso aqui dentro e vou costurar e fazer um zigue-zague para finalizar aqui. Aí agora esse aqui fica assim, ó, tá vendo? Ele tem uma peça separada, a costura aqui é separada da outra. Tem um efeito um pouco diferente desse aqui. Ele fica mais altinho assim. Esse é o mais fácil, esse é o médio e esse é o mais difícil. E aí você vai escolher qual que você acha mais legal, qual que se adapta melhor à sua peça. Lembrando que os tamanhos, todas as medidas, essas coisas, cada peça vai ter uma informação certinha. Eu aqui estou querendo só dar um panorama geral de como fazer. Bom, então essas foram as 3 formas de colocar os elásticos. Espero que vocês tenham gostado. Divirtam-se bastante, para cada peça vocês vão escolher um jeito. É bacana treinar e lembrar sempre que é para se divertir, não é para ficar sofrendo quando dá errado. Porque volta e meia dá errado, mas a gente vai lá, conserta, ajusta. Fica tudo bacana depois.